Olá, meu nome é Vitória Gonçalves, eu sou bolsista PIBIC no Laboratório de Limnologia e venho apresentar o trabalho intitulado como A Sinalização Interpretativa de Trilhas no Bioma Amazônico, Reflexões e Perspectivas. Este trabalho faz parte do projeto de sinalização interpretativa de duas trilhas localizadas na Floresta Nacional de Carajás, a trilha Lagoa da Mata e a trilha da Cachoeira de Águas Claras. Esse projeto foi construído a partir de uma relação que considere a conexão emocional do ser humano e da natureza e também utilizou os conhecimentos científicos de pesquisas produzidos pelo próprio Laboratório de Limnologia na região. Foi baseado também numa ecopedagogia e ele trabalha uma relação interdisciplinar, abraçando conceitos ecológicos, limnológicos, éticos, estéticos e políticos. Isso, a partir da compreensão de trilhas ao ar livre como espaços pedagógicos, nos possibilita realizar uma análise de conteúdo como um instrumento de identificação desse processo educativo. Então, é uma reflexão pedagógica do que pode emergir das placas de sinalização, de forma que a gente entenda ou comece a entender qual é a intencionalidade pedagógica das placas de sinalização e quais são os próximos passos. Então, é preciso que a gente entenda, antes de tudo, qual a definição de conteúdo que a gente utiliza neste trabalho. E a Isabala, ele vai definir duas formas de conteúdo. A definição disciplinar, que é restrita a uma capacidade cognitiva, é o conhecimento das matérias clássicas, e uma definição ampla de conteúdo, que é o conhecimento disciplinar também, mas atrelado a dimensões motoras, afetivas, de relação interpessoal e social. E aí é nessas dimensões, junto com esse conhecimento disciplinar, que a gente entende uma aprendizagem significativa. É nesse contexto amplo do que é o conteúdo que o autor vai defender e é o que a gente utiliza como base para essa análise. E a Isabala, ele vai utilizar os conteúdos, as categorias tipológicas de conteúdos também definidas por Cole anteriormente. A primeira categoria são os conteúdos conceituais. É a categoria que engloba conceitos, definições, pode englobar alguns fatos. Esses tipos de conteúdo demandam de certa compreensão. E eles vêm procurar responder à questão: o que é necessário saber? Saber um conceito, conhecer um processo ecológico, saber sobre uma cultura, são exemplos de conteúdos conceituais. Já os conteúdos de procedimento, nossa segunda categoria, vai englobar as ações. Ele tem a intenção de trabalhar o caráter cognitivo e motor por meio de ações ordenadas. Então, é a aprendizagem ativa. Ele vem procurar responder à questão: o que se deve saber fazer? São exemplos de conteúdos de procedimento: observar, ler, escrever. Por fim, a gente tem o terceiro tipo, a terceira categoria tipológica, que são os conteúdos de atitude, os conteúdos atitudinais. Eles englobam os valores, as normas e as atitudes e está preocupado com uma perspectiva ética da educação. Ele vem responder à questão de que forma deve ser. Então, saber ser respeitoso consigo, com os outros e com o meio ambiente, seguir uma regra, são exemplos de conteúdos atitudinais. E aí a gente tem esses três tipos de conteúdo se relacionando para uma aprendizagem realmente significativa. Então, respondendo à questão do saber fazer e do ser, todas elas se relacionando de alguma forma. E aí, para essa análise, a gente realizou algumas etapas na nossa metodologia, e a primeira delas foi a organização do nosso objeto de estudo. Então, a organização das 13 placas de sinalização de conteúdos distintos. E essas 13 placas foram organizadas e a definição dos marcadores textuais utilizados na busca dos textos dessas placas também foi definida nessa etapa. Então, em seguida, houve a leitura e identificação desses tipos de conceitos por meio desses marcadores textuais. Os marcadores textuais que possibilitaram a identificação dos conteúdos conceituais foram as definições, conceitos, informações e ou descrições. Enquanto que para os conteúdos de procedimento buscamos por verbos no imperativo, como observe, busque, registre, entendendo também frases como promotoras de ações, como, por exemplo, você consegue observar?
E aí, a gente também pré-definiu marcadores textuais para os conteúdos, para a identificação dos conteúdos atitudinais nestes textos, como competências de responsabilidade, respeito, preocupado numa perspectiva social e ambiental, nessa dimensão do ser. E por fim, feito isso, a gente agrupou esses resultados em planilhas e houve uma revisão desses dados obtidos. E aqui eu gostaria de detalhar 2 desses resultados, 2 placas analisadas. A primeira delas é a placa do pertencimento. Essa placa, ela vai estabelecer, vai trabalhar o estabelecimento da relação do ser humano à natureza diretamente. E nessa placa, identificamos os 3 tipos de conteúdos. Nos conteúdos conceituais, a gente identificou as características mais ecológicas, como termos de árvore, natureza, floresta, mas também existem algumas questões mais sociais e que englobam esse todo, como por exemplo na frase "somos todos parte da natureza", demanda de uma compreensão do que é aquilo ali. Já para os conteúdos de procedimento, nesse caso, identificamos os verbos como abrace, sinta, vivencie, e aqui é importante ressaltar que ao abraçar uma árvore, você não está fazendo isso simplesmente por abraçar, trazendo de novo essa questão do conteúdo de procedimento com alguma finalidade. Então, ao abraçar uma árvore, você está trabalhando esse aspecto de relação da natureza e ser humano de forma prática nesse visitante que está realizando a trilha. Ou pelo menos tem essa intenção de trabalhar esse aspecto de ser parte da natureza. E aí, como conteúdos atitudinais, a gente identifica esses aspectos nos princípios levantados como respeito e pluralidade na questão ser humano-natureza e nas vidas que prezam o equilíbrio do planeta. A segunda placa que eu trago é a placa de sensopercepção. Essa placa busca trabalhar a percepção do entorno, a percepção da trilha, por meio dos 5 sentidos. Nela, a gente conseguiu identificar 2 dos tipos de conteúdo: os conteúdos conceituais e os conteúdos procedimentais. Os conteúdos conceituais foram identificados em termos como visão, olfato, audição, paladar, tato. São termos que exigem uma compreensão do que significa aquilo ali. E aí, os conteúdos de procedimento, nesse caso também, foram identificados nos verbos como aguce e registre, mas principalmente nas frases que regem essa placa. Então, quando o visitante ele lê quais cores são comuns no percurso, o que tem cheiro, qual a textura da terra, das árvores e das folhas, ele está entendendo que ele precisa realizar uma ação para que seja possível responder essas questões. Então, é preciso observar quais as cores comuns no percurso, é preciso sentir os cheiros do entorno, é preciso sentir a terra, é preciso sentir as árvores, é preciso sentir as folhas para saber qual é a textura. Então, são frases que promovem ações nesse visitante. E aí, esse processo ele foi realizado nas 13 placas e em todas elas identificamos os conteúdos conceituais. Em 9 dessas 13, identificamos também os conteúdos de procedimento. E em apenas 2, identificamos os conteúdos de atitude. Com isso, a gente enxerga que os conteúdos conceituais eles são aqueles mais predominantes nas placas de sinalização, de forma que eles estruturam e organizam essas 2 outras categorias, os conteúdos de procedimento e os conteúdos de atitude, durante as outras placas, no meio das outras placas. E aí, a gente também tem como evidência a preocupação com essa contextualização primária dos conceitos e conteúdos abordados em toda a trilha. Isso, por sua vez, por aparecer diversos conceitos de forma rápida nas placas, pode ser que necessite de uma intervenção do mediador para explicar os conceitos de forma mais ampla para esse visitante. Já os conteúdos procedimentais, eles também aparecem de uma forma bem presente nas placas de sinalização e evocam etapas do método científico. Então, ao observar, ao registrar, o visitante ele está trazendo esse aspecto do método científico para a própria trilha, para a experienciação nas trilhas interpretativas. Enquanto esses procedimentos também aparecem na questão de interação pedagógica. Então, ao girar uma placa, ao ter esse contato com uma placa e também com o seu entorno, existe uma interação ali do visitante com não só o outro ou com a questão do método científico,
mas também com o objeto de estudo, nesse caso que é a nossa placa, e também com a natureza, né? Trabalhando essa conexão novamente do ser humano e da natureza de um modo ativo. Por fim, a gente tem os conteúdos atitudinais. Esses conteúdos são aqueles com potencial de despertar tomadas de atitude, formação de valores, condutas. E aí, esses conteúdos eles aparecem de formas sutis nas placas de sinalização, né? Só que no caráter explícito. Pode ser, e é imprescindível, que aconteça uma intervenção do mediador para que evoque esses conteúdos e amplie essa discussão dos conteúdos atitudinais ao longo da experienciação das trilhas. Como perspectivas, buscaremos realizar uma nova análise que considere as imagens e/ou os elementos presentes em todas as placas de sinalização, de modo que a gente consiga entender, ou busque entender pelo menos, se essas imagens e fotos elas se relacionam como um acessório que venha complementar o recurso textual e os conceitos que emergem desses conteúdos, os conceitos que emergem desses recursos textuais, ou elas vêm trazendo novos conteúdos que não foram identificados de formas explícitas nos textos das placas de sinalização. Além disso, buscando novamente, com essa preocupação dos conteúdos de atitude, esses conteúdos de valores, buscando realizar uma ampliação desse discurso ao longo das trilhas interpretativas, vamos realizar ainda nesse ano a formação dos condutores de trilha, a formação de professores e educadores ambientais, de modo que seja possível ampliar a questão atitudinal ambiental durante a própria mediação com o uso das placas de sinalização. Eu gostaria de agradecer aqui aos colegas de laboratório, agradecer ao próprio Instituto de Biologia, às instituições que nos apoiam nesse projeto ao longo de todo o período, e também às agências de fomento que possibilitaram a execução e o trabalho de tudo que foi realizado até o momento. E obrigada a vocês que assistiram até aqui.